Está rolando em algumas redes sociais um texto, né, em alguns casos um vídeo também, com áudio, falando aí de uma matéria, uma suposta matéria de uma tal revista de virologia, né, acerca de que algumas frutas brasileiras, algumas frutas nacionais seriam suficientes para combater o coronavírus. Tá? Essa matéria é mentirosa, né? Na verdade trata-se de uma fake news. Fake news nada mais é do que a tradução literal do inglês da notícias falsas. Notícia falsa é mentira. Né? Então é uma matéria mentirosa que já está amplamente negada aí pela ciência e quem está bem atualizado já viu que isso é mentira. Tá? Mas aproveitando um pouquinho o tema, já que está se falando de pH, eu pensei em produzir esse vídeo para a gente também combater essa notícia mentirosa de uma outra forma, né? Informando um pouquinho aí através da química. Tá? Primeiramente, o pH, né, que a gente vê esse P minúsculo com H maiúsculo do lado, é chamado nada mais é do que o potencial hidrogênio iônico. Potencial é uma grandeza matemática que é menos logaritmo, menos log na base 10. Tá? Então o pH é menos logaritmo da concentração de H+, da concentração de íons H+, em mol por litro. E o potencial hidroxiliônico, POH, é a mesma coisa, só que para a concentração de hidroxilas. Né? Quem já estudou química sabe que a gente tem meio ácido, básico ou neutro. Tá? Nós dizemos que o meio é neutro quando ele não é ácido nem básico, quando a concentração de H+ é igual a de OH-. Ou seja, nós não temos excesso nem de H+, né, do íon H+, nem da hidroxila, meio neutro. É o caso da água pura. Né? Se no meio predominar H+, meio ácido. Se predominar hidroxila, meio básico. Tá? Então meio ácido, básico ou neutro, nesse sentido. Só que o que mais se utiliza para indicar essa acidez, ou para medir essa acidez, é o próprio pH, potencial hidrogênio iônico. Tá? Esse P minúsculo é o potencial, essa grandeza matemática, né, que nós já falamos, e o H maiúsculo é o símbolo do hidrogênio. OH maiúsculo, porque o O é o oxigênio, o H é o hidrogênio, o OH- é a hidroxila. Tá? Tudo deriva daqui, ó, o que nós chamamos de equilíbrio iônico da água. Tá? Na água pura, nós temos esse equilíbrio. A água se ioniza nos íons H+, e OH-, e aí estabelece-se um equilíbrio. Tá? Então, como na água pura a concentração de H+ é igual a de hidroxila e cada uma delas vale 10⁻⁷ mol por litro, aproximadamente, o produto iônico da água, que é o produto desses dois íons, né, a constante desse equilíbrio, é aproximadamente 10⁻14, isso na temperatura de 25 graus Celsius. Tá? Normalmente as referências que a gente utiliza, tá? pH mais pOH é igual a 14, tá? O pH 7 caracteriza meio neutro, tá? O meio ácido é quando o pH é menor do que 7, e o meio básico quando é maior do que 7. Então esses valores 7, 10⁻⁷, 14, todos derivam, né, dessa constante da água a 25 graus Celsius. Tá? Dizer que pH mais pOH é igual a 14 é a mesma coisa que dizer que a concentração de H+ vezes OH- é igual a 10⁻14. Nós apenas aplicamos o logaritmo de cada um dos dois lados, tá? Logaritmo na base 10, logaritmo decimal, e multiplicamos por -1 e resolvemos. Dali a gente chega aqui. Tá? O tempo é pouco aqui, eu não vou demonstrar isso. Tá bom? Isso aqui é uma escala de pH. Tá certo? Veja que o pH vai de 0 a 14, a 25 graus Celsius. Tá bom? pH mais pOH é igual a 14. Então, se eu tiver, por exemplo, pH 0, o pOH é 14. Tá? Eu coloquei aqui em cima os valores de pH. E aqui embaixo os valores de pOH. De forma que o valor de cima somado com o de baixo vai sempre dar 14. Tá? Então, por exemplo, pH 1, o pOH é 13. 1 mais 13, 14, etc. Tá? Então, bem aqui nós temos o 7. Tá? Quando o pH é exatamente 7 a 25 graus Celsius, nós temos o meio neutro. E aí vocês já entenderam que o neutro, né, o meio neutro significa dizer que não é nem ácido, nem básico. Tá? Se o pH estiver abaixo de 7 para cá, menor do que 7, aí nós temos o meio ácido. O meio caracteriza-se como meio ácido quando o pH for menor do que 7. Isso quer dizer que tem excesso de íon H+. Tá? Agora, se o pH for maior do que 7, aí o meio é básico, meio básico ou alcalino. Tá? Gente, só um esclarecimento. Não é que não exista pH fora dessa faixa de 0 a 14. Existe, lógico, né? Porque se a gente inverter isso aqui, o pH 0, por exemplo, significa dizer que a concentração de H+ é 1, que é logaritmo de 1, que é 0. Tá? Ah, Rogério, então eu não poderia ter
concentração de H+ maior do que 1? Claro que pode, tem, isso existe. Só que nesses casos, nesse intervalo, não faz sentido falar de pH. Tá? pH, essa grandeza potencial, que foi uma grandeza proposta aí por um matemático chamado Sorensen, é exatamente para corrigir essas situações. Tá? Se eu tenho, por exemplo, gente, que a concentração de H+ é igual a 10 a menos 3, quando eu multiplico isso aqui por menos 1 e aplico o logaritmo, eu vou chegar aqui que o pH é 3. Tá? Então, ao invés de trabalhar com esses valores 10 a menos 3, 10 a menos 1, 10 a menos 5, 10 a menos 8, a gente trabalha com os valores 3, 5, 1, 8. Essa foi a função do pH. Então, não faz sentido eu ter uma concentração de H+, por exemplo, 2 mol por litro. Aí eu vou dizer o quê? Que o pH é menos logaritmo de 2, é menos 0,3? Vai de encontro, né? Vai de encontro ao proposto por Sorensen. Então não é que não exista, existe, mas não faz sentido. Por isso que a gente não ouve falar, por isso que muita gente inclusive diz que o pH vai de 0 a 14, tá? É porque fora disso não faz sentido falar. Lembrando que esses valores todos são para a temperatura de 25 graus Celsius. Tudo bem? Deu para lembrar umas coisinhas de pH? Então, aqui a notícia dizia o seguinte, né? Primeiro, gente, já foi visto que não existe essa revista Virologia, portanto não existe o número de março dela, como estava lá na página 19, como o mentiroso que criou essa notícia, né, propôs, tá? Dizia então, a ideia lá era o seguinte, olha gente, o pH do coronavírus está entre 5,5 e 8,5. Então se a gente ingerir algo de pH fora dessa faixa, a gente está combatendo o coronavírus. Mentira! Não é isso. Até porque o nosso sangue, ele é um sistema tamponado, ele é uma solução tampão, ele é um tampão. Ele não sofre grandes variações de pH. Tá? Só se por isso a gente comia algo ácido, o nosso sangue imediatamente ficaria ácido. Comia algo muito alcalino, então o sangue ele não tem essas grandes variações. Não. Tá? Então, o meio neutro é 7. Se vocês verem aqui de 5,5 a 8,5, nós temos o seguinte. 7 é o meio. Né? Então o que os caras... Quem inventou isso aqui, essa mentira, colocou o pH 7, 1,5 de pH para menos, 1,5 de pH para mais, que é o pH próximo da neutralidade, que é o pH nosso. Bom, eu costumo dizer, gente, que para micro-organismo, a maioria dos micro-organismos, as condições que eles precisam são parecidas com as nossas. Né? Então, o alimento é quase igual ao nosso, as condições ótimas de temperatura, de pH, de pressão. Então, é por isso que os micro-organismos estão, né, e se proliferam muito facilmente, né, em nosso meio. Mas é claro que isso é bastante complexo, né, gente? O nosso organismo é bastante complexo. O estudo dos micro-organismos, quem já estudou microbiologia sabe disso, não é tão simples assim, tá bom? O certo é que aqui tem algumas aberrações que quem é estudante de química jamais poderia, né, deixar. Gente, pH do limão, que a notícia lá deu, com 9,9, limão é ácido, muito ácido. Então o pH tem que ser menor do que 7 lá embaixo, né? Bem aí vocês veem algumas aberrações. pH do abacate 15,6, maior do que o próprio 14. Tangerina meio básico, tangerina é uma fruta cítrica, assim como limão, como laranja, né? pH é ácido. Abacaxi básico, vocês concordam com isso? Abacaxi é uma fruta azeda, uma fruta cítrica, né? Tem bastante ácido lá. Tá? Esse dente de limão não é muito comum, é uma fruta, é uma planta que se faz chá, que se faz geleia e tal. Laranja com pH básico, como é que um estudante de química vai deixar isso passar? Não pode. Já se vê logo que é fake. Tá? Então eu busquei um pequeno artigo, só um comentário sobre o pH. O pH fisiológico, né, que a gente dizer, o pH do nosso sangue ali, ele é em torno de 7,4. A gente, para falar um valor médio, né, 7,4 nas veias e em torno de 7,34 nas artérias. A gente, para falar o pH fisiológico, né, para ser básico, 7,4. Vê que é um pouquinho alcalino, né? É certo que a gente tomar água, né, um pouco alcalina é bom, que a gente ingerir algumas vitaminas que, né, alcalinizam o nosso sangue, isso é bom, isso aí não se tem dúvida, né, porque fica evita menos esforço lá do nosso organismo para estar controlando isso aí. Tudo bem? Mas vejam, eu consultei também uma publicação até antiga já, mas, né, como isso não muda assim muito fácil, de uma revista de medicina veterinária da USP, né, onde o departamento de química orgânica e biológica ele fez essa pesquisa, fez uma pesquisa simples, mas bem interessante, pH das frutas nacionais, tá? E lá ele investigou bastante coisa. Foram 506 amostras, tá? de 30 e poucas frutas, então foi um trabalhinho bem completo.
tá? Então, é mentira dizer que o pH do limão está lá em torno de quase 10, tá? Varia, né? Porque, como analisou muitas amostras, variou em torno de 2 a 2,5 aqui. O abacate também, né, é um meio ácido, embora seja menos ácido, está ali próximo da neutralidade. Tá? O alho, eu botei um asterisco aqui porque isso foi de outra publicação que eu peguei, não foi da mesma. Tá? O pH do alho também é ácido, um pouquinho próximo da neutralidade, próximo de 7, tá? Mas não é 13 alguma coisa. Manga, tem muitas variedades de manga. Eles analisaram lá vários tipos de manga. Mas eu compilei aqui, os pHs encontrados estão entre 3,56 e 4,58. Eu até destaquei aqui da manga rosa, que é uma manga que a gente consome bastante. 3,62 a 4,65. Gente, tangerina com pH 8,5, fora, né? Tá fora. É em torno de 3,22 até 3,44, foi o que eu compilei de lá, tá? Abacaxi com pH quase 13, falso, entre 3 e 4, vocês estão vendo, 3,45, tá? Esse dente de leão que eu não encontrei muita coisa, artigo científico, né? Mas a gente encontra em alguns sites, em alguns blogs por aí, tá? É uma planta, e aí que se faz chá, se faz geleia. Isso aqui vai me dar um meio alcalino, tá? Esse pH que eu encontrei, todos afirmam em torno de 8, tá? Olha esse pH que a matéria mentirosa lá deu, né? 22,7. Gente, a gente precisa chamar fake news de mentira, né? Não é fake news, notícia falsa, é mentira. Quem se propõe a fazer uma matéria dessa é uma pessoa que não é uma pessoa de boa índole, de boa fé. Tá? pH da laranja 9,2, nada a ver. Aí tem laranjas e laranjas, né? Eles analisaram vários tipos de laranja. Eu botei aqui laranja pera, que vai de 3 a 3,8, essa laranja mais comum que a gente encontra nos supermercados. E a laranja lima, né? Que inclusive muita gente gosta de consumir, pH também ácido, tá? Próximo, bem menos ácido, né? Lá é perto de 6 o pH. Tudo bem? Então, gente, essa matéria, ela é mentirosa, é uma fake news, é uma mentira. Então, o que nós sugerimos é o seguinte: sempre antes da gente passar essas notícias para frente, essas notícias muito sensacionalistas, desconfiem, pesquisa, vocês encontram em sites confiáveis. E se for algo ligado às ciências, aí os estudantes e professores, aí sim tem por obrigação, né, verificar isso. Tudo bem? Química é fácil, viver é química.